Oi, amigo investidor, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniel Campos e hoje eu vou falar sobre 3 fundos que eu acho aí que podem sim ser um objeto de estudo do investidor, né, em função do momento, né? Lembrando sempre, eu sempre repito isso e nunca vou cansar de repetir, renda variável é para o longo prazo, né? Então a gente pensando numa janela aí de longo prazo, esses fundos podem sim, né, lembrando que também não existe garantia de nada na renda variável, eles podem sim ser uma boa oportunidade para o investidor que pensa no longo prazo em um momento de estresse. É muito interessante porque isso não é apenas no Brasil, né? Isso aí tem estudos, enfim, a própria literatura norte-americana, né? Quando o mercado sobe muito, aí todo mundo quer entrar no mercado, mas o contrassenso, o que é, se pode se dizer que é a estratégia correta, né? Não existe uma estratégia correta, mas o contrassenso é o que seria muito provavelmente o mais acertado, que é pagar bons preços por bons ativos. Ou seja, quando o mercado está aí em um momento mais de estresse, aí sim, né, que você deveria ter um olhar com um pouco mais de atenção para a renda variável. Ah, Daniel, mas a curva de juros abriu muito, será que não é interessante renda fixa? Com certeza, dentro de uma estratégia que você vai definir para você, com o seu perfil, com os seus objetivos, né? Então eu sempre falo, por exemplo, que eu sou um pouco mais conservador, e aí alguns tipos de investimento eu não vou mais entrar, né, porque eu sei do meu perfil. Então, por exemplo, aqui na renda variável eu gosto de fundos de investimento. Né? Ah, Daniel, então quer dizer que você não gosta de ações, as ações são um mau investimento? Não, de forma alguma, não é isso? Existem aí ações, empresas super interessantes aqui no Brasil. Eu que vou adequar aí o meu perfil ao tipo de investimento que eu fizer. É simples assim, beleza? Então esse vídeo aí vai falar especificamente de alguns fundos que eu acho aí que podem sim ser um objeto de estudo neste momento que eu estou gravando aí em fevereiro, sexta-feira à noite. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, né, para valorizar o nosso trabalho aqui e ajudar com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mande para mais pessoas. E também entra lá no grupo do Telegram, que tem um e-book gratuito de Fiagos, né? E aí quando a gente conseguir 400 membros, falta pouco, a gente está com 330, salvo engano, quando a gente conseguir 400 membros lá no Telegram, a gente vai soltar um e-book gratuito de FIINFRAs, beleza? Então bora lá para o vídeo. O primeiro fundo que eu queria mostrar é o RBR11, RBRR11, né? Que é o fundo High Grade. Né? Como eu já disse aqui no vídeo, eu sou mais conservador, então eu acho muito interessante quando a gente olha fundos que tem uma procura por uma qualidade de crédito melhor. Né? Então a gente vê que o fundo ele foi amassado nos últimos meses, né? A gente pega aqui no último ano. Por quê, Daniel? Pelo todo o estresse macroeconômico que acontece e também lembrando, né, que esse fundo é um fundo indexado ao IPCA. Então, ou seja, os títulos deles são indexados ao IPCA. Então, em tempos de deflação, como a gente viu ano passado, né, raríssimos, mas aconteceu, esse fundo aí vai sofrer, né, e o mercado vai precificar isso. Não apenas o mercado como um todo está, de certa forma, amassado por causa da abertura da curva de juros. Né? Isso impacta diretamente nos fundos imobiliários, claro. Né? Então a gente vai ver que é um fundo que está aí com preço ao valor patrimonial de 0,9, e isso é interessante a gente pensar em fundos de recebíveis. Né? O que é o patrimônio do fundo de recebível? Os recebíveis, não é isso? Faz sentido. Então, quando a gente paga muito caro por eles, chances são que talvez não seja um bom investimento, ou seja, preço importa muito. Você vai escutar por aí que na renda variável, o preço não importa. Não tem argumentação, né, para falar isso, não faz sentido, preço importa sim. Tá bom? Então a gente vê que uma rentabilidade no mês aí de 1,14%, valor patrimonial 94, com um preço de valor de mercado secundário 84. Patrimônio líquido já com uma certa musculatura interessante, 1,3, né? O dividend yield 1,14, ou seja, a cota deu uma amassada, o dividend yield aumentou em um percentual interessante aí, comparativamente a risco-retorno. O último rendimento de 0,95 e uma liquidez diária de 36 mil negociações. É um fundo que vem se mantendo, de certa forma, acompanhando o IFIX, e o IFIX, para mim, eu sempre falo isso, é um bom índice. Né? É um índice aí que ele consegue ter uma rentabilidade interessante, com uma volatilidade menor e uma diversificação dentro do próprio índice também bastante interessante. Né? Então a gente tenta aí seguir fundos ou que performam melhor ou que performam aí em conjunto com o IFIX, digamos assim. Claro que esse fundo vai se comportar diferentemente do IFIX, como a gente vê, por exemplo, a gente pega aqui em 2019, o que aconteceu em 2019?
para quem não estava no mercado, foi aí a queda da taxa de juros, né, que ainda não investia nessa época. E aí os fundos imobiliários, inclusive, tiveram aí uma volatilidade para cima, maior inclusive do que o IBOV, né? O IBOV lá das ações, é claro que ele tem uma sensibilidade aos juros, mas ele é um índice muito comoditizado, por isso que em 2022 ele deu uma pernada para cima, por quê? Por causa da alta do minério, né? do petróleo, enfim, Vale do Rio Doce, Petrobras, etc. e tal, beleza? Então tem todas essas características, a gente vê aí que esses fundos de recebíveis, todos ativos na verdade, né? Mas fundos de recebíveis é muito importante você olhar o preço, tá bom? Não faz muito sentido, na minha opinião, você comprar um ativo muito sobreprecificado, ou seja, com ágio muito grande. Não faz muito sentido, mas enfim, tá aí o primeiro fundo que eu acho aí que pode ser sim um objeto de estudo para o investidor neste momento, né? O segundo fundo que a gente vai falar aqui hoje é o CPTS, né? Que aí caiu na boca do povo. Ele teve aí uma queda expressiva, né? A gente vê que teve até um momento aqui que teve uma queda até maior do que está hoje. Isso que é interessante, né? Esse fundo teve uma queda expressiva no último ano, a gente vai falar aqui agora sobre isso, né? Inclusive em alguns momentos teve uma queda aí significativa, mas o que é interessante aqui? Esse fundo, na minha opinião, você tem que saber, aliás, todos os fundos, né? Mas esse fundo aqui você tem que saber de uma característica que ele tem, que ele tem não apenas recebíveis no seu portfólio, mas ele também tem outros fundos imobiliários. Ah, Daniel, isso é bom ou ruim? Depende, como eu sempre digo, né? É tudo uma questão de perspectiva. Esse fundo é um fundo aí que provavelmente, quando o mercado tiver uma perspectiva melhor, ele vai conseguir entregar mais retorno. Daniel, por quê? Porque a Capitânia está no DNA dela fazer mais giro. Então, quando ela vê um cenário macroeconômico mais interessante, ela vai conseguir gerar, aí, ou provavelmente vai conseguir gerar mais valor para o seu cotista, né? Claro, mais uma vez, renda variável nunca é garantia de nada, né? Mas aí um momento de queda é que nem os fundos de fundos, né? Eles não vão conseguir entregar tanto valor assim. Por quê? Porque você não consegue, né, ter um giro de carteira aí que vai entregar esse valor a mais, né? Não apenas isso, esse fundo aí, ele foi impactado por todo o cenário macroeconômico, como a gente aí já disse. Dito isso, é um fundo que está ainda mais descontado do que o RBR-R11, com um PVP de 0,87 e uma rentabilidade no mês de 0,98%. Um patrimônio líquido ainda maior, de 2,9 bi, ou seja, com uma musculatura interessante. Esse é um fundo de 2014, enquanto o RBR-R11 ele é de 2018, um dividend yield de 0,98%, né? Mais uma vez, relação cota e dividend yield. Último rendimento de 0,75 centavos, uma liquidez muito tranquilo, e 55 mil. Agora, quando a gente olha na rentabilidade, aí que tá, né? A gente pode até pegar até mais, né? Para falar a verdade, que ele é de 2014. Vamos pegar aqui. Show. Aí a gente vê aqui, né? Como é que é interessante. A gente olha no longo prazo, né? Como que o preço importa. Então, quando a gente pega aqui desde o início aqui, o CPTS, ele não teve uma performance tão interessante comparativamente com o IFIX. Agora, quando a gente pega aqui nos 5 anos, numa entrada diferente, o CPTS teve aí uma rentabilidade aí mais interessante do que o IFIX. Como que preço importa? Como que perspectiva importa, não é? Então, preço não importa porque aquilo, porque acolá. Não faz nenhum sentido essa argumentação, né? É claro que se você entrar em pontos de entrada diferentes, você vai ter rentabilidades diferentes, não é isso? Então, é isso. Você tem que olhar bons ativos, bem geridos, a bons preços. Não faz sentido outro tipo de argumentação. Tanto é que aqui eu estou te mostrando no gráfico, né, que o ponto de entrada importa. E aí, o CPTS teve uma rentabilidade interessante nos últimos anos comparativamente com o IFIX, né? Ou seja, esse giro aí teve uma certa performance. Claro que esse fundo vem aí com todas essas perspectivas macroeconômicas, etc. e tal, pela própria estrutura do fundo, né, tendo aí uma amassada nas suas cotas. Mas para quem gosta desse tipo de gestão, uma gestão de giro, uma gestão que tem não apenas recebíveis, mas também tem fundos imobiliários, e isso pensando no longo prazo, pode ser sim também um fundo que tem um objeto aí, um fundo objeto de estudo, né? Um fundo aí que você pode aí estudar mais a fundo, ler os relatórios gerenciais, inclusive a gente já fez até um vídeo aqui no canal sobre um estudo do último relatório gerencial, tá bom? Então, por fim, mas não menos importante, é um fundo que eu acho que esse é um dos fundos que é mais importante você entrar a bons preços nele,
Todo mundo fala muito bem dele, ou quase todo mundo, né? Claro que tem pontos positivos e pontos negativos. Como tudo na vida, como todos os produtos, não existe produto perfeito, mas é um fundo aí normalmente visto como um fundo um pouco mais conservador. Eu também o vejo assim, né? Mas esse é um fundo que você tem que olhar muito o preço, na minha opinião, antes de entrar. Todos são, mas esse aqui em particular. A gente vê que deu uma amassada, né? Nas cotas, estava aí a quase R$ 160 em 2022 e aí ele veio e caiu vertiginosamente, ou seja, é o mesmo produto, né? O mesmo produto com a mesma gestão, uma gestão conservadora. Aí, mais um ponto de atenção. Esse fundo, pessoal, o pessoal fala, mas aqui né, não gira, etc e tal. Gente, o gestor já veio a público e falou, pessoal, não vou girar minha carteira, eu gosto dos meus ativos. Teve uma vez que até perguntou sobre giro para o gestor, que é o Carlos, ele falou assim, olha, né, assim, ele falou com outras palavras, mas assim, muito difícil. Inclusive agora ele acabou de fazer uma movimentação que foi até notícia, depois eu vou trazer um estudo aqui sobre ele no canal, beleza? Mas a gente vê que teve uma amassada, os fundamentos estruturais se mantiveram, né, assim, pouca movimentação, até mesmo porque a gestão não movimenta muito. Olha a diferença, né? Quando a gente pensou ali no Capitânia, agora a gente está falando da Kinese. Você tem que saber o DNA da gestão, do produto, etc e tal. Beleza? A gente vê que ele é um fundo que está bem descontado, 0,86%, uma rentabilidade de 0,65%, um valor patrimonial de 159, enquanto o valor do mercado secundário de 136. Patrimônio líquido bem interessante, né? Com musculatura interessante, de 3,9 bi. Eu particularmente gosto de fundos com um pouco mais de musculatura, por isso que eu trouxe aqui alguns fundos de musculatura um pouco maior, né? O dividend yield, olha só, e o povo fala muito do dividend yield do KNRI, né? Mas de fato não é um dos maiores dividend yields que você vai ter no mercado, né? Por isso que é tão importante você ir comprar a bons preços. O pessoal já pagou caríssimo por ele. E agora é engraçado, né? Assim, mais uma vez, tudo na vida o preço importa, né? A pessoa vai no supermercado, o preço importa. A pessoa vai comprar uma casa, o preço importa. Enfim, a promoção de alguma coisa, a pessoa arregala o olho. Agora, quando está na renda variável um preço interessante, né? Comparativamente, digamos assim, historicamente falando, aí a pessoa fala, não, alguma coisa deve estar estranha, né? Enfim, não faz muito sentido. Pensar que preço não importa, como eu já falei aqui o vídeo inteiro. Então aí, último rendimento de 0,91, liquidez diária muito tranquila de 25 mil negociações. E olha como é que o preço importa aqui nesse fundo. Quando a gente compara a rentabilidade dele também, ele ficou aí abaixo do IFIX. Ou seja, você pegar ele a bons preços, ele tem uma estrutura muito conservadora, né? Então você pegar ele a bons preços aí faz muito sentido na sua estratégia, né? Porque aí você vai conseguir ter uma rentabilidade aí muito mais interessante, claro, né? Mas é isso, espero que tenham gostado do vídeo. São 3 fundos aí que eu acho que valem um estudo, né? Para quem gosta aí de fundos com um pouco mais de musculatura, né? Que quem concorda comigo que o preço importa, que eu falei aqui no vídeo inteiro, né? Mas enfim, espero que tenham gostado. Bom final de semana e até o próximo vídeo.